Em 2 segundos, você vai conseguir entrar aqui no meu blog e fazer uma pesquisa sobre o que estão falando sobre a sua marca, sobre o seu produto, sobre o seu assunto de interesse. Você escolhe sobre o que você quiser ver. E depois, no final desse vídeo, eu vou te explicar qual foi toda a lógica que eu usei nessa ferramenta que eu criei aqui no blog. O meu blog é o luizotavio.pro e esse é o artigo que eu escrevi. Análise de sentimentos. Descubra o que estão falando da sua empresa. Você já parou para pensar sobre o que estão falando sobre o lugar que você trabalha, sobre a sua empresa ou sobre o produto que vocês acabaram de lançar? Será que para um artista é importante saber qual a repercussão de uma declaração que ele deu, de um capítulo da novela, ou de um show, ou de uma live no YouTube? Será que para um político é importante saber qual a repercussão de uma declaração que ele fez, de um discurso, ou então até mesmo de uma votação que aconteceu na Câmara ou no Senado? Então, hoje em dia, seja para quem for, se for para uma marca, se for para uma pessoa, se for para uma celebridade, cada vez mais é mais importante ele ter um cuidado com a imagem dele e, além, claro, no caso de um produto, por exemplo, é uma ótima oportunidade saber o que as pessoas estão falando para a gente aprender mais e pegar feedbacks e poder melhorar aquele produto. E isso tudo que eu estou falando é sobre análise de sentimento. Calma que agora vai ficar bem mais claro para você. Eu estou falando sobre análise de sentimento. A análise de sentimento é uma técnica dentro da ciência de dados, mais especificamente dentro de mineração de texto. Então aqui a gente vai analisar os textos. E eu escolhi o Twitter porque é a rede social que as pessoas gostam de dar opinião, estão sempre palpitando sobre um assunto ou outro. Então a gente vai analisar aqui os dados do Twitter, sobre o que as pessoas estão falando sobre um assunto que você escolher. Em 2 segundos, você vai conseguir entrar aqui no meu blog e fazer uma pesquisa sobre o que estão falando sobre a sua marca, sobre o seu produto, sobre o seu assunto de interesse. Você escolhe sobre o que você quiser ver. E depois, no final desse vídeo, eu vou te explicar qual foi toda a lógica que eu usei nessa ferramenta que eu criei aqui no blog. O meu blog é o luizotavio.pro e esse é o artigo que eu escrevi. Análise de sentimentos. Descubra o que estão falando da sua empresa. Então aqui eu coloquei uma ferramenta que ela vai lá no Twitter e busca os últimos 1000 tweets sobre o assunto que você escolheu. Então é só colocar aqui a palavra-chave e aí vai lá no Twitter, ele vai buscar 1000 tweets. Você vai poder escolher esse número depois de quantos tweets você quer considerar aí na sua análise e fazer a busca aqui para a gente mostrar. Eu vou mostrar na prática que vai ficar bem mais fácil de entender e ver como é feita essa análise, que está de forma bem simples aqui para você reproduzir, para você entender e a gente já começar com um exemplo de análise de sentimentos. Bom, como é uma análise de sentimentos, a gente quer saber a polaridade do que estão falando, se é muito positivo, se é negativo, o que estão falando de bem e o que estão falando de mal. Então vou escolher aqui uma palavra-chave bem polêmica, que é o presidente, o nosso presidente Bolsonaro, né? Existem pessoas que amam e pessoas que odeiam. Então, por isso, eu estou escolhendo ele aqui, porque vai ter bastante coisa positiva e bastante coisa negativa. Então, vamos pesquisar aqui em Bolsonaro. Nesse segundo aqui, cerca de 3 a 5 segundos, ele já foi lá no Twitter, buscou os últimos 1000 tweets que estavam falando sobre o Bolsonaro e está aqui, olha só, a postagem mais compartilhada. Eis a resposta da China aos ataques do clã Bolsonaro. Uma baita cacetada. Venezuela, que o clã Bolsonaro odeia e tenta ajudar os Estados Unidos a saquear petróleo, é o primeiro país sul-americano a receber missão médico-científica chinesa no combate ao coronavírus. Aí, postado pelo professor Sérgio, que com certeza tem a posição dele aí bem definida no cenário atual. Bom, enfim, esse é o post mais compartilhado. Então, é o que as pessoas estão falando lá no Twitter, é o que está sendo mais compartilhado no momento sobre o presidente. E as palavras positivas são melhor, bom, certo, usar e real. As palavras negativas, votar, racista, pior, derrubar e burro. Então, são as palavras aí relacionadas ao Bolsonaro, tanto as positivas como as negativas. Bom, e como é feita essa classificação em positivo e negativo? Isso é importante saber, você deve ter se perguntado sobre isso. Eu não fiz isso manualmente, né? Isso é um trabalho imenso e a gente já pega bancos de dados
que já tem essas informações. Então, cerca de 80% das palavras vão ser classificadas com base nos bancos de dados em modelos que já foram classificados anteriormente e 20% vão ser classificados por ferramentas de machine learning. Quais são as palavras que aparecem nos tweets com a palavra Bolsonaro, né? As palavras que mais apareceram aí foram presidente, Brasil, Mandetta e governo. E as palavras relacionadas que geralmente aparecem juntas. Então, ministro é uma palavra que geralmente aparece com Mandetta, que é o ministro da Saúde, então faz todo sentido. Outras duas palavras que aparecem muito juntas são governo e contra, ou contra-governo. Bom, e outras duas que também apareceram muito foram cara e ainda. Bom, agora, depois dessa análise, vou falar para vocês aqui um pouco de toda a lógica por trás disso, como isso foi feito, qual o raciocínio por trás de uma análise de sentimento, né? A gente viu os resultados e eu vou mostrar como eu fiz para chegar nisso. Vou tentar não colocar muito código, nada complicado, vai ficar de uma forma bem simples, porque o código está lá no blog, então você consegue ver lá no blog e reproduzir de uma maneira bem fácil aí no seu computador, fazendo as adaptações aí que você achar interessante. O passo 1 é para você fazer a autenticação na API do Twitter. A API é uma interface, uma ferramenta que te permite consultar os dados do Twitter aqui no caso. Então a gente vai precisar autenticar na ferramenta do Twitter e para isso o Twitter pede que você crie uma conta de desenvolvedor lá no Twitter. Então você já tem uma conta normal lá como usuário do Twitter vai precisar fazer uma conta de desenvolvedor. É muito simples, não fique intimidado porque é muito fácil. É só clicar nesse link aqui que eu estou destacando aqui que ele já te fala o passo a passo e essa parte vai demorar 3 a 5 minutos no máximo para você criar essa conta. E aí depois vai ser só rodar o código que já está aqui. Então, muito fácil. Não fique intimidado com isso. Lá você vai pegar essas quatro informações aqui, colocar aqui no lugar do X. Isso vai estar lá detalhado, muito fácil para você pegar. E aí depois rodando esse código aqui, você já vai fazer sua autenticação pelo R, né? Usando o software R aí, que é o software que a gente usa aqui para ciência de dados. Beleza? Então agora, passo 2, fazer a busca desejada no Twitter. Agora aqui a gente vai precisar de 3 coisas, bem simples. Primeira é definir o que você quer buscar. No caso aqui eu chamei de input, né? Eu coloquei aqui como Globo o meu input. Lembrando que aqui eu pesquisei sobre o Globo para reproduzir aqui e colocar todo o código, né? No vídeo aqui eu pesquisei usando a ferramenta do site, usando o Bolsonaro. Você pode colocar a palavra que você quiser. Então, usando aqui no site e aqui na reprodução do código eu usei a palavra Globo. Então, voltando, eu falei que você tinha que definir 3 coisas. Uma é a palavra que você quer buscar, o input, que eu chamei de input aqui. Outra coisa, a quantidade dessas buscas, né? Eu escolhi aqui 1000 tweets. Então, vou lá no Twitter buscar as últimas 1000 postagens sobre o assunto que você definiu. E a outra coisa é definir se você quer incluir os retweets, que é o compartilhamento lá do Twitter ou não. Eu escolhi não incluir. Beleza? E agora, limpar o texto encontrado. Por que limpar? Porque o texto vem cheio de frescura, cheio de coisinha ali que vai nos atrapalhar. A gente quer analisar o sentimento do texto, saber se ele é positivo ou negativo, qual a repercussão de determinado assunto. E tem algumas coisas que nos atrapalham para fazer isso. O que nos atrapalha? Link não tem sentimento, então vamos cortar os links. Pontuação também não tem sentimento, porque você não consegue ver pela pontuação se uma coisa é positiva ou negativa. Então não tem. Espaços desnecessários, vamos remover também para não atrapalhar a gente aqui. Então o cidadão escreveu 3 espaços seguidos lá, vamos remover isso. Emojis e caracteres especiais eu escolhi remover também. Bom, quebra de linha, né, que é o parágrafo. E também vamos remover tweets duplicados. Se o cidadão publicou 2 tweets seguidos lá, não vai nos ajudar, vai nos atrapalhar a nossa análise aqui, vamos remover. Agora o passo 4 é muito importante, vamos carregar as bases de dados, se definem se a palavra é positiva ou negativa. Como eu falei, a maior parte dessa análise vem dos bancos de dados para saber se as palavras são positivas ou negativas por experiências passadas pelas pessoas que trabalharam nisso aí e definiram se a palavra é positiva ou negativa. Aqui eu estou pegando 2 bancos de dados para a gente ter uma comparação, entendeu? A gente pode comparar, você pode fazer isso aí no seu código, ver se os 2 bancos estão sendo coerentes, beleza. Se eles estão classificando os 2
os dois classificaram aquela palavra, aquele texto ali como positivo, beleza. Os dois classificaram como negativo, beleza. Agora um classificou como positivo e outro como negativo. Então você pode fazer um tratamento especial nesses casos aí, beleza? Agora, manipulação de dados. Vamos manipular os dados aqui para deixar eles do jeitinho que a gente quer. Bom, eu vou dar aqui um ID para cada tweet. Por quê? Porque depois eu vou separar esse tweet em várias palavras. Então, o tweet ele é uma frase e eu vou separar em várias palavras. Mas então, antes de separar em várias palavras, eu vou dar um ID para essa frase, para eu saber, depois que eu separar as palavras, quais palavras são de cada tweet, beleza? Isso vai ser importante para a gente aqui e é bem simples, né? Só dar um código, criei um ID ali para cada linha, para cada tweet. Bom, e aí depois disso eu vou separar os tweets em palavras. Então, cada tweet, se o tweet tem 11 palavras, eu vou ter 11 linhas aqui da minha tabela agora, porque cada palavra vai virar uma linha. E agora eu vou fazer isso para remover as stop words. O que são stop words? É um conceito muito importante e muito fácil dentro da análise de sentimento. Stop words são palavras que não agregam em nada para a gente analisar o sentimento do tweet, aqui no caso de uma sentença, de uma frase. Elas não ajudam em nada, né? As stop words são geralmente preposições, por exemplo, palavras de ligação, como por exemplo para, e. São palavras que não demonstram nenhum sentimento e não ajudam em nada. Então a gente tem que remover essas stop words. E aí, para isso, você vai pegar listas já prontas de stop words, né? Claro que em inglês vai ter uma porrada, mas em português também tem algumas. E eu usei aqui duas para a gente enriquecer a nossa lista de stop words. Eu peguei duas listas e juntei as duas. Você pode criar a sua, pode acrescentar as palavras que você quiser. Isso aí é bem fácil, beleza? E agora também eu removi aqui por minha conta, uma coisa que eu quis fazer é remover as palavras com duas ou menos letras. Então também quis remover porque geralmente são palavras que são stop words também. Bom, agora correlação entre as palavras. Agora a gente já entra na nossa análise aqui no passo 6. Já vamos começar a analisar tudo que a gente fez, já limpamos dados, já deixamos do jeito que a gente queria. Agora vamos meter a mão na massa para analisar aqui. Primeira coisa, o passo 6, correlação entre palavras. Correlação no sentido numérico, né? Quando a gente trabalha com números, é muito simples. Quando uma coisa aumenta, uma variável aumenta, a outra variável aumenta também. Então a gente pode falar que as variáveis estão correlacionadas. Ou quando uma diminui, a outra diminui também. Isso também é uma correlação. Mas e no texto, né? Quando a gente está analisando texto, palavras, como a gente vai tratar a correlação? Quando uma palavra aparece muito, a outra também aparece muito. Isso quer dizer que as palavras estão correlacionadas aqui no nosso sentido de correlação entre palavras, beleza? Acho que você deve ter entendido. E agora, palavras que geralmente apareceram juntas quando a gente estava analisando a palavra Globo. Rede Globo, foram palavras que apareceram juntas, né? Faz todo sentido. No caso do Bolsonaro, palavras que apareceram juntas aqui, ministro e mandeta, também fez todo sentido, e contra o governo também, provavelmente tem alguma coerência aí, pode ser contra o governo, ou governo contra, né? Aí a gente teria que fazer uma análise mais minuciosa. Lembrando que, obviamente, eu não estou querendo tomar partido nenhum aqui, tendo analisado o Bolsonaro, não tem absolutamente nada a ver com isso. Até porque eu não sou do grupo que é totalmente contra o Bolsonaro e nem totalmente a favor. Eu só trouxe porque é um tema bem polêmico. Bom, agora top 5 aqui de palavras correlacionadas que mais aparecem. Palavras que apareceram muito aí, que são interessantes pra gente quando eu pesquisei por Globo. Coronavírus e Bolsonaro. Então são temas aí que são bem relacionados, né, a Globo, porque estão totalmente em pauta. Bom, agora o passo 8, separando as palavras em sentimentos positivos e negativos. Agora a gente vem usar aqui o banco de dados que eu carreguei lá no passo 4. Então, vou usar eles aqui, vou construir gráficos de palavras positivas e negativas que mais aparecem. Normalmente apareceriam 5 positivas e 5 negativas. Mas as negativas tiveram um empate aqui. A quinta palavra negativa, né, apareceu várias vezes aqui. Deve ter aparecido cerca de 4 vezes, né, a quinta palavra, e aí ele entende que tem que mostrar todas, mesmo eu tendo selecionado só 5.
Então, a palavra bom, por exemplo, apareceu quase 30 vezes, né? Apareceu até mais palavras positivas com a concentração maior que as negativas. Bom, então um bom, melhor, usar, vivo e real são as palavras entendidas como positiva nos tweets, nos textos aí. E as palavras negativas foram pior, derrubar, perder, errado, ruim, preso, pobre, passado, feio e criticar. Essas são as palavras relacionadas a Globo que apareceram aqui na nossa análise. Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido toda a lógica aí por trás da nossa análise de sentimentos e use a seu favor para analisar sua marca, seus produtos, para usar aí no seu trabalho, até analisando os concorrentes. Então, espero que você faça o melhor uso aí da ferramenta e também rode no seu computador para você poder adaptar o caso. E se inscreve no canal. A gente está começando agora, esse já é o terceiro case, toda semana vai ter um case bem prático para você usar aí no seu dia a dia. Já teve uma ferramenta para a gente acompanhar um painel, uma dashboard, ficou muito bacana sobre o corona, então vai lá em luizotavio.pro, confere, a gente consegue comparar os casos, as mortes, comparar os países, ver a proporção de casos e mortes em cada país e também teve um outro caso, um estudo de caso sobre a Bolsa de Valores, tá bem legal, então dá uma conferida lá, essa é a terceira semana, vem muita coisa legal por aí, então se inscreve no canal para não perder nada, ative esse sininho aí, que eu quero te avisar quando sair vídeo novo aqui, beleza? Um grande abraço, tamo junto!